Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Grata ao Senhor por mais essa vitória, oportunidade que o Senhor nos concede. Hoje estamos aqui com o trabalho, em conscientização de missões, o qual o tema foi dado para nós, Peru, a nação escolhida para os adolescentes representar. Nós viemos tentando vir um pouco a caráter, com a cor da bandeira, que resume em vermelho e branco. Louvado seja Deus, representando aquela nação, aquele país, que 77% deles se declaram católicos. E a última pesquisa, lá do censo, teve um declínio de 7,7%, ou seja, a população está deixando de crer no Evangelho, em vez de avançar. Como foi anunciado aqui, o trabalho que o nosso irmão está fazendo lá, trabalho árduo, onde a maioria da população, ela se declara católica, mas ela segue também o misticismo dos Incas. Então é uma mistura, como aqui também, no Brasil, na Bahia, que tem o credo religioso, mas também tem a mistura, ao mesmo tempo que eles celebram alguma data da Igreja Católica, eles fazem também uma mistura com a religião afrodescendente. Então, é uma guerra espiritual que tem levado muitas das nações até cair, ou seja, a deixar de crer. Principalmente a nova geração, que elas estão cada vez mais se identificando como ateu. Mas nós cremos em um Deus Todo-Poderoso, que é o dono de todas as nações. Louvado seja Deus. Se eu gaguejar, irmãos, não se admire, porque eu estou muito nervosa, ao ponto da minha coluna travar. Mas aquele que é dono de toda a ciência e sabedoria, que é o dono desta casa, ele vai abrir os corações e o entendimento para que nós venhamos a compreender a palavra do Senhor. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de um dos missionários fugindo. Quem é? O adolescente? Jonas. Nós vamos ver a história de Jonas, o qual Deus manda Jonas pregar o Evangelho. E Jonas hoje é eu e você. Tá bom? Quando eu falar de Jonas, reflita, Jonas, eu vou refletir em mim e você em você. Eu vou no primeiro capítulo aqui, que diz o ide, do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Levanta-te, a grande cidade de Nínive, Camaçari clama, glória a Deus, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para ir. Jonas se levantou para ir? Não. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Louvado seja Deus.
vezes eu, recebo uma grande responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor e me acovardo. Eu, Jonas, quando eu recebo o ID do Senhor, mas como o Senhor não me revelou em sonho? O Senhor não foi no meu quarto para eu ir? O Senhor não usou o pastor para falar que eu tenho que ir? O Senhor, é assim, muitas das vezes a gente coloca, desculpa, mas quantas das vezes aonde a gente vai, aonde a gente está, por onde a gente passa, aonde a gente convive, Deus está nos enviando a falar do seu amor e nos acovardamos, deixamos a timidez tomar conta do nosso ser e não transmitimos aquilo que o Senhor quer que fazemos e que qual é o motivo que nós estamos aqui, porque alguém nos evangelizou, alguém nos ganhou para o Senhor, alguém se dedicou a transmitir a palavra do Senhor. Por isso eu estou aqui e esta igreja está aqui, lembrando daqueles que já nasceram no Evangelho. Outros vieram pelo Evangelho porque alguém pregou o Evangelho, porque alguém ouviu o ID do Senhor e obedeceu, porque alguém se disponibilizou de transmitir a palavra do Senhor para nós. Louvado seja Deus, aleluia. Como é conhecimento de muitos dos irmãos aqui da igreja, eu aceitei Jesus com 8 anos de idade, aqui nesta congregação, e desde então eu congrego nela. Já congreguei 2 anos na Glebaé, 4, quase 5 anos no Palque 3P, quando aquela igreja ainda estava no seu princípio, louvado seja Deus. Mas o Senhor, pela sua rica, infinita misericórdia, nos trouxe de novo para este lugar. E eu me recordo do dia em que eu aceitei Jesus. Eu gostaria que cada um dos irmãos que aqui estivesse dentro desta igreja, que possa dar um lance, ao passado. Busque na sua memória o dia em que você aceitou a Jesus. Busque na sua memória o dia que você ouviu falar de Jesus e deu crédito a esta pregação. Como foi que você ouviu? Como você se sentiu? E como você chegou? Como estava a sua vida? Eu era só uma criança. Eu não tinha muita ideia, da dimensão do mundo, mas eu tinha uma ideia fixa. Eu tinha 8 anos de idade e eu dizia para mim que quando eu fizesse 30 anos eu ia ser crente. Agora, que idade eu tinha para ter um pensamento? Porque na minha cabeça eu ia aproveitar a minha vida todinha para depois eu ser crente. Ou seja, eu ia aproveitar a minha juventude com o meu bem prazer, o que eu bem queria, para depois dar a minha velhice para o Senhor. Não que o Senhor não queira os seus anos de velhice, não é isso. Na minha cabeça, eu não queria participar, aleluia, de algo tão rígido, de algo que requeria de mim, louvado seja Deus, uma renúncia. Com 8 anos de idade, irmã Ângela, sim, eu não sei o propósito, eu não sei o motivo porque eu pensei nisso, mas eu dizia, porque eu já via minhas irmãs indo para a igreja. Então, na minha cabeça, ir para a igreja, eu não podia mais aproveitar as coisas que o mundo oferecia. E qual eram essas coisas que me encantavam? Um short que era o tema da Xuxa. Agora espia o que é que o coração do homem se apega em coisas tão pequenas e banais, o qual a traça ela destrói, o ferrugem destrói e se acaba. Um pedaço de pano me fazia com que eu não vinha para a igreja há mais tempo. O que fazia com que vocês, na sua época ainda de não conhecer o Evangelho, trancava o seu coração? Agora a gente vai para aquele povo hoje em dia que está lá no mundo, com conhecimento maior do que o nosso do passado, porque hoje é uma geração estudada, é uma geração tecnológica, é uma geração que tem o conhecimento a qual
seja, o povo, aleluia, um povo terrorista atacou Israel, dando a Israel o quê? O direito de defesa, o direito do ataque também. Então a nação de Israel, ela se encontra agora em guerra. E nós, como cristãos, Deus determinou que nós viemos a orar por Israel. A bandeira de Israel, ela está bem ali, perto da nossa irmã. Louvado seja Deus. Eu gostaria que a nossa irmã Suzana se pusesse de pé e abrisse esta bandeira. Louvado seja Deus. Esta bandeira que representa o povo de Deus. O povo de Deus só está aqui. Nós, como gentios, só estamos aqui. Nós fomos enxertados. Louvado seja Deus. Porque Deus escolheu um povo para chamar de seu. E esse povo, aleluia, se encontra em Israel. E nós temos a obrigação de clamar, de orar, de incentivar os nossos filhos, aleluia, de contar as doces histórias, também as trágicas histórias e a desobediência de um povo que não está ouvindo a pregação do Evangelho, aleluia, o povo que não aceitou a vida do Messias, mas tudo tem um propósito debaixo do céu, e o propósito de Deus era que eu e você tivesse a oportunidade de conhecer o mais excelente amor, o mais sublime amor, um amor doador, que foi o amor, que é o amor de Jesus Cristo, o qual o Pai enviou para ser sacrificado pelos meus, pelos seus e pelo pecado da humanidade. Pode sentar aqui, você está cansada, né? A igreja viu aí essa linda bandeira, louvado seja Deus. Mas aqui, ao lado do nosso irmão, está também a bandeira do Brasil. E eu gostaria que o nosso irmão João estica aí essa bandeira, irmão João. Essa bandeira, louvado seja Deus, é a bandeira do nosso país. É a bandeira que nós, como servos do Senhor, temos o dever e a obrigação de estar de joelho, clamando e orando todos os dias. Louvado seja Deus, para que eu e você possamos estar com liberdade e adorar o Senhor em pleno domingo, de portas abertas, sem estar tendo que se esconder de nenhuma guarda municipal ou estadual. Nós temos a liberdade, louvado seja Deus, de andarmos com a espada na mão, de meditarmos a espada. Nós não vamos morrer se lermos a espada, nós não vamos ser decapitados, aleluia, se nós tivermos uma palavra dessa Bíblia, aleluia, dentro de casa. Mas tem nação e tem povo que é oprimido e não pode ter a liberdade que nós temos, e é de ler a palavra de Deus. E muitas das vezes porque eu sou Jonas, viu? Estou pegando a minha parte. Eu não leio a palavra, eu não transmito a palavra, eu não falo da palavra, eu não libero, aleluia, a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não é triste isso, irmãos? Aleluia. Hoje é um culto de conscientização missionária. Eu não convidei ninguém para estar aqui. Eu não convidei ninguém para estar aqui, para ouvir a palavra do Senhor. Ai, irmã Angela, mas por que você não convidou? Né? Você vai pregar, não convidou ninguém para estar aqui. Aí eu venho para a minha justificativa humana, que para Deus não tem justificativa. Ai, irmãos, eu moro num bairro distante. Os meus vizinhos de lá não vão querer vir andando, gastar 25 minutos para vir à igreja, sendo que lá perto do meu bairro tem várias igrejas. Isso aí é a minha desculpa. Para Deus ela é válida. É válida, irmãos. Muitas das vezes os meus vizinhos me veem passar para a igreja e sentem um desejo, quem sabe, se a irmã Angela me chamasse para ir para a igreja, eu não sei, mas será que não tem alguém que fica com o coração desejoso para que eu convide para estar na igreja?
Mas você nunca convidou, irmão? Eu já convidei. Já convidei muitas pessoas para estar na igreja. E cada uma tem a sua justificativa e a sua desculpa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas isso não impede de eu transmitir, de eu convidar. Venha, quem quiser vir, não é assim? Mas nós temos que fazer o nosso papel de ir. Jonas recebeu uma missão. Vá levar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jonas, ele não obedeceu. Ele simplesmente desviou o percurso. Quantas das vezes a gente desvia o percurso? Quantas das vezes a gente trabalha com alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor e a gente desvia o percurso? Aleluia. Ah, mas que coisa melhor do que a palavra de Deus ser pregada através da minha vida, da minha maneira de me pôr, da minha postura de serva do Senhor. Sim, mas a palavra é o alimento, a palavra é o sustento, a palavra, louvado seja Deus, é que liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Há alguns anos atrás eu trabalhava numa empresa, aleluia, e nessa empresa, aleluia, eu até contei um fato inusitado aqui, né, que eu estava trabalhando e de repente todo mundo da fábrica, os meus olhos subiu e eu não percebi, meu coração acelerou. Eu já contei isso aqui, né, aleluia, eu baixei os olhos, estava tão entendida no que eu estava fazendo, que quando eu levantei a fábrica não tinha ninguém, e naquele breve instante, aquele momento, eu tomei aquele susto. Aleluia. Vai ser assim, vai ser no abrir e piscar de olho quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aleluia. E meu coração tremeu naquele dia. Naquele dia meu coração e minhas pernas tremeu. Mas de repente, lá no fundo, tinha alguém visitando. A empresa estava entrando em greve. Todo mundo foi embora na frente da empresa e eu fiquei lá sozinha. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aquilo foi uma reflexão para a minha vida espiritual, que assim vai ser a vida do Senhor. Muitos estão preocupados com a labuta do dia a dia, com as coisas do dia a dia. É errado, Ângela? Não é errado, é necessário. Estamos vivendo tempo de inflação altíssima, temos que trabalhar, temos que ganhar, mas não devemos esquecer que o nosso objetivo é o céu, a nação perfeita, o lugar onde não vai ter trabalho, né, irmã Suzana? O lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter cansaço, não vai ter dor de coluna, não vai ter velhice, não vai ter doença nem preocupação. Louvado seja Deus. E como Jonas eu me comporto, como Jonas eu me porto, aleluia. Mas acontece algo na vida de Jonas, que muitas das vezes acontece na nossa vida. O que, Ângela? O que é que acontece? Quando Jonas entra naquele navio, pensando na mente dele, está fugindo da presença do Senhor, aleluia, a ira do Senhor se levanta. A ira do Senhor se levanta contra Jonas, aleluia. Ele começa a agitar o mar, as ondas são fortíssimas, o vento assolando aquele barco. Todos que estavam dentro daquele navio temia pela sua própria vida e dizia: vou morrer. Como é que está o mundo aí fora? Como é que está Camaçari? Como é que está Camaçari? Camaçari está no turbilhão. Estão muita gente, muitos jovens descendo a sepultura, muita gente está morrendo, muita gente está, aleluia, perdido. E nós estamos como? Fugido. Nós estamos como? Desapercebido. Muitas das vezes até dormindo, aleluia. Aonde? No porão. Eu estou dormindo no porão. Eu estou despreocupada. A nação, a cidade, o bairro está um caos e eu estou dormindo no barco, despreocupado, aleluia. Mas será que vai ser necessário o Senhor mandar um bastimento, o Senhor mandar que o mar ele se agite para que eu venha me despertar? Mais do que já está acontecendo, mais do que já estamos vendo e ouvindo, aleluia, culto missionário, consciência missionária.
nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Bonito, né? Ecoa, ecoa. Vamos falar todo domingo, primeiro, segundo domingo, estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, como eu ia dizendo, que algum tempo atrás, aonde uma empresa que eu trabalhava, aleluia, sempre tem um horáriozinho assim no café, né? Ali, depois que a gente terminava o almoço à tarde, aí dava 5 minutos, às vezes 10, dependendo da situação, e a gente se reunia, tanto o pessoal terceirizado, como o pessoal da fábrica. E lá a gente falava de Jesus. A irmã Ângela falava de Jesus. E quase todos os dias eu estava lá falando de Jesus. E um dia no meu tempo, louvado seja Deus, já era 3h20, eu não tinha ido ainda para o café. E aí um daqueles jovens que sempre estava ouvindo a palavra do Senhor, ele me parou e disse assim: "Mano, você hoje não vai falar de Jesus, não?" Você está vendo? A gente pensa que as pessoas não têm sede. A gente pensa que as pessoas não têm fome. Mas tem. Aí eu disse: "Você quer ouvir falar de Jesus?" Eu quero ouvir falar de Jesus. Aí eu fui para lá, já tinha algumas pessoas lá, e a gente começou a falar de Jesus. Aí, irmã, mas alguém se converteu ali? A palavra, ela foi semeada. A palavra, ela foi lançada, né? Se caiu em bom terreno, ela floresceu, né? Mas se não caiu, na mão da irmã Ângela, não vai dar, aleluia, responsabilidade, porque a irmã Ângela abriu a sua boca e falou de Jesus. Aleluia. E alguns anos, quase 5 anos atrás, eu estava lá na empresa a qual obrigado meu amor, estou nesse tempo, aleluia, e tinha um jovem trabalhando nessa empresa. E a primeira coisa que eu fiz foi falar de Jesus para esse jovem. E ele chegou para mim e disse assim: "Eu creio que Jesus, ele salva e ele dá livramento, porque eu sou prova viva disso." A minha irmã, eu não lembro do nome dele. Ele me disse que ele foi tirado de dentro de casa. Aleluia, eu estou falando uma experiência que eu ouvi, da própria pessoa. Ele foi tirado de dentro de casa, levado para o matagal e lá alvejaram ele. Ele levou bastante tiro. E quando as pessoas foram embora, no lugar era escuro, ele chegou, já caído, ensanguentado, todo perfurado. Ele se levantou e começou a andar naquela pista. E ele disse que parou nas barraquinhas de rua, quando a gente passa pela BR que vem banana, água de coco, essas coisas. Ele disse que lá tinha um folheto. E quando ele pegou o folheto, ele leu a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor disse: "Estais no abrigo. Estais no abrigo." Eu lembro que ele falou isso, que o Senhor estava colocando ele no abrigo secreto. Aleluia. E ele andando, chegou a ir para casa para depois ser hospitalizado. E quando ele chegou no hospital, ele disse que os médicos se admiraram como ele conseguiu sobreviver, andar, ir para casa e ainda ir andando para o hospital, porque o pulmão dele tinha sido perfurado. E eu pude ver as marcas dos tiros. Isso quer dizer, irmão, que tem pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que levam a palavra do Senhor, um folheto, e muitas das vezes joga fora. Não é nada, não dá importância, aleluia, mas até ali no chão, glória a Deus, alguém necessitado, se agachar para pegar, é alimento para a alma. Louvado seja Deus. E eu perguntei por quê. Se ele sabia que Deus tinha dado livramento a ele, porque ele não entregava o coração dele para Jesus. Aleluia. E como ser humano dá muitas desculpas, ele deu a dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei o resultado, mas ele ouviu falar de Jesus. E muitas das vezes estamos, aleluia,
com parentes, aleluia, com vizinhos, aleluia, e deixamos de anunciar a palavra do Senhor. Jonas, aleluia, não quis anunciar, porque o povo era rebelde, o povo era perverso, o povo estava cheio de pecado, as mãos cheias de sangue, e ele não queria transmitir a palavra do Senhor, que era uma palavra de morte, que se o povo não se arrependesse, que Deus ia destruir aquela cidade de Nínive, e ele não queria ir. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando ele se viu em apuros, quando aqueles homens, aleluia, viu Jonas ali naquele porão dormindo, aleluia, desperta Jonas, pergunta se ele está dormente. Será que nós estamos dormentes? Será que nós estamos dormentes? Será que nós não estamos ouvindo o clamor da cidade? Ouvindo o clamor do nosso bairro? Ouvindo o clamor das pessoas? Aleluia! Desejamos ir para longe. Desejamos ir em lugares, irmãos, aonde eu já fui. E o nosso irmão Maurício, o ano passado não foi, mas a irmã foi esse ano. Esse ano a gente foi lá, né? Aonde a nossa irmã Ziza. Oh, irmã Ziza, eu sei do desejo do seu coração. Porque enquanto nós estamos louvando ao Senhor, enquanto sua família está salva, né? Servindo ao Senhor, aleluia, a irmã Ziza tem um desejo que pessoas vão lá naquele povoado, falar para a família dela que Jesus está voltando, que Jesus liberta, que Jesus transforma, porque a cultura, o enredo que ele vive é só de perdição. É só de perdição. Aleluia. Quem é que quer ir? Quem é que vai? Ai, Deus tremendo na terra. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a ir? Aleluia. Vamos ali, irmãos. Eu digo para você, foi a terceira vez, não foi, irmãos, que a gente foi lá? Foi a terceira vez, e todas as vezes eu fui para lugares diferentes, povoado diferente, de pessoas querendo sedenta da palavra do Senhor, querendo ouvir, e também pessoas que não queriam ouvir, que batiam a porta na nossa cara, que fechavam as portas e a janela, que não queria, aleluia, ouvir falar, aleluia, de Jesus. Mas ao contrário, aleluia, daquela cidade de Nínive, né? Que deu crédito. Quando Jonas se viu, aleluia, no estômago de um grande peixe, que ele se ajoelha e clama, que ele pede perdão ao Senhor, que ele se levanta, aleluia, e enxerga o que realmente Deus quer dele, aleluia, ele vai fazer. Quando ele se viu no vale da morte, no profundo abismo, será que é necessário eu ir para o estômago de um peixe? Porque o peixe aqui que eu estou falando, ele é, né, uma linguagem figurada, mas o que Jonas enfrentou foi verdade. Eu creio, até que coloque uma faca numa pessoa que diga que não foi, eu digo, foi porque eu creio que o meu Deus, ele é Deus de coisa grande, louvado seja Deus. E Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venha a conhecer a palavra do Senhor, a se chegar. Louvado seja Deus. E Jonas vai, e Jonas prega, e o povo se arrepende, e o povo jejuma, e o povo consagra, e o povo se volta para Deus, e a cidade é liberta. Louvado seja Deus. O que é Jonas? Aprendo com isso, que é preciso fazer o ir do Senhor, que é preciso ir, que não é necessário Deus me colocar em uma vala, que não é necessário Deus me colocar em um leito de hospital, que não é necessário Deus me colocar em uma dificuldade, para que eu venha acordar, para que eu venha abrir a minha boca, para falar que Jesus está voltando, para falar que Jesus ele está às portas, para falar para o povo se arrepender dos seus pecados. As nossas crianças estão sendo, aleluia, sequestradas, não só física, mas mentalmente,
E eu orei por ela. Louvado seja Deus. Como está a vida dela, eu não sei, não tive mais contato, mas eu sei de uma coisa: se Deus mandou ela ali, e se eu fiz a vontade do Senhor, aleluia, Deus menino na terra, Deus abençoou a vida dela, e Deus fez algo grande na vida dela. Jonas, desperta do sono da indolência. O povo está morrendo, o povo está se acabando, os jovens estão descendo a sepultura, os adolescentes estão se pervertendo, as crianças estão, aleluia, sendo roubadas da sua inocência. Jonas, desperta do sono da indolência. Ai, Deus tremendo na terra, Deus nos convida a um compromisso mais sério, a um compromisso maior. Igreja da nova aliança, desperta. Jonas, desperta. Ângela, desperta. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é conto da carochinha, não é história inventada, não é nenhuma história de terror. Jesus está voltando e com ele vai vir, aleluia, o julgamento. E o que é que nós vamos prestar, aleluia, conta diante do Todo-Poderoso dos tempos, das horas vagas, das horas desperdiçadas, das horas em que nós não foi, não orou e não contribuímos, porque o nosso, aleluia, dever enquanto crente aqui na terra não vai, né, irmã Madalena? O joelho não dá mais para ir, mas a boca dá para orar. Muitas das vezes o bolso dá para contribuir. Jonas, desperta, desperta do sono da indolência. Jesus está voltando, aleluia, louvado seja Deus. E o que me alegra na trajetória de Jonas, mesmo na desobediência e na arrogância, Deus, ele salva aquela nação e mostra para Jonas, para que nós venhamos a ter o quê? Piedade. Piedade. É difícil no tempo que nós estamos vivendo, né? Termos piedade. Mas Deus nos chama para orarmos e clamarmos. Aleluia. E eu assim agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Ao irmão, né, que fez o convite. Que Deus abençoe. E os adolescentes da minha igreja, né, meus adolescentes, que com amor se dedicou a fazer essa pequena parte para o Senhor. Que Deus recompense vocês, em nome de Jesus. Aleluia.